Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. O nosso programa tem por objetivo tratar do assunto mais importante da nossa vida, que é a passagem desta vida terrena para a nossa vida eterna. Este dia é o dia mais importante da nossa vida, então quero despertar você para que você seja um vitorioso, uma pessoa realmente que vence a morte. A morte foi feita não para nos destruir, mas nós que precisamos destruir a morte. Nós vivemos para vencer a morte. E este é o ponto fundamental que eu quero tratar com você nos nossos programas, para que você seja uma pessoa realmente que possa viver a sua vida hoje com segurança para partir desta vida para a eternidade e assim ser uma pessoa realmente tranquila, com paz no seu coração, com a sua alma cheia de vida, conforme Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, nosso programa, o lema dele é exatamente isso daí, vencer a morte. E o nome do nosso programa está baseado lá no texto áureo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, onde diz lá: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança não é uma esperança volúvel que vai e volta, mas é uma esperança viva, uma esperança realmente concreta que você vai ter na sua alma, uma convicção de que você realmente pertence ao reino de Deus. E todos nós sabemos aqui que a nossa vida aqui na Terra é uma vida passageira, né? Tudo aqui tem começo, meio e fim, e é exatamente esse ponto que nós temos que estar sempre entendendo, que nós somos peregrinos, nós estamos aqui apenas de passagem, nós vamos terminar a nossa vida aqui e precisamos saber como terminar a vida e saber o que vai acontecer com ela depois de estarmos saindo daqui, porque é muito frustrante, né, nós termos esse pensamento de que nós nascemos, crescemos, casamos, criamos filhos, famílias, netos e depois morrermos. E isso daí fica muito sem sentido, e por isso que muitas pessoas vivem deprimidas, muitas pessoas vivem tristes, sem esperança nenhuma, porque não tem conhecimento do que vai acontecer depois, quando tudo já está ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. A vida vai continuar e nós precisamos, então, começar a viver a nossa vida desde já. O reino de Deus está presente aqui na Terra e nós precisamos, então, estar já desfrutando o reino de Deus a partir de hoje. E, então, esse ponto fundamental é que nós temos que estar sempre almejando fazer parte do reino de Deus hoje, não estarmos do lado de fora. A nossa alma se sente vazia quando nós estamos fora do reino de Deus. Nós fomos criados para andar com Deus. E por isso, então, a oportunidade que nós temos a oportunidade hoje de sermos transportados para dentro do reino de Deus, conforme Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele fala: e nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso precisa ser alcançado hoje, para podermos estar já reconciliados com Deus, e uma vez reconciliados com Deus, nós temos paz no nosso coração, e essa paz com Deus é que vai, então, dar sentido para a nossa vida, e uma vez alcançado esse objetivo, então a nossa qualidade de vida vai melhorar muito, porque essa reconciliação com Deus, ela faz nós termos sentido para a nossa vida. E isso, então, é que incomoda muita gente. Muitas pessoas estão sentindo um grande vazio na sua alma, e ao sentir esse vazio, elas então se sentem tristeza, se sentem despreparadas para enfrentar o futuro, despreparadas para partir desta vida para a eternidade, e isso incomoda todos nós. E esse incômodo precisa ser vencido, esse incômodo precisa ser derrotado.
E isso é que nós precisamos alcançar dentro dessa nossa vida aqui. A nossa vida aqui, ela é para ser vivida de uma maneira esplêndida, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que tenhamos sempre esperança. Essa esperança é uma esperança que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, porque Ele é o próprio Deus. Conforme diz lá João 1,14, que diz lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui no João capítulo 1, versículo 14, nós podemos ver aqui essa bênção maravilhosa do qual o próprio Deus veio habitar entre nós e veio nos dar aqui essa mensagem maravilhosa de que a nossa vida não vai terminar por aqui e que ela já pode ser desfrutada desde já. Então vamos ver aqui João 14, diz lá assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que, então, essa maravilha que o Verbo se fez carne, o próprio Deus, o Criador de tudo que existe, o nosso Criador, ele veio aqui nos ensinar como desfrutar dessa vida desde já e, ao mesmo tempo, como passar dessa vida para a eternidade com toda a segurança, com toda a paz possível, não desesperados e não em dúvida. Esse é o grande problema. Partir dessa vida para a eternidade com dúvida é partir derrotado. Nós temos que partir com a convicção de que a morte já está destruída, que a morte já está vencida por cada um de nós. Por isso, Jesus Cristo, durante a sua vida, ele prometeu sempre vida eterna. Quem crê em mim tem vida eterna, e ele provou que ele tem autoridade para dar vida eterna, porque depois de morrer por nós ali na cruz do Calvário, 3 dias depois ele ressuscitou. Ele é o primeiro e único homem que ressuscitou, levantou do túmulo e se apresentou agora para os seus amigos, para os discípulos, para os apóstolos, com um corpo imortal. E depois de ficar 40 dias com os seus discípulos, com os seus apóstolos, instruindo-os para que eles trouxessem essa mensagem para nós até hoje, e ele ascendeu aos céus, mostrando assim para nós que a vida continua, que a vida não para por aqui não, ela continua, e isso é fundamental para que nós possamos estar, então, atentos. Por que atentos? Porque nós temos que entender que a vida, o prazer, o privilégio que nós temos de viver, de existir, né? A vida que nós temos é o nosso maior patrimônio. Não interessa qual a sua classe social, não interessa qual a sua raça, não interessa qual a cor da sua pele, não interessa se você é alto, se é magro, se você é bonito, se você é feio, não interessa. Interessa que você ganhou de Deus a vida, e a vida é o nosso maior patrimônio. Ninguém pode se conformar em perder a vida. Perder a vida é morrer. E Deus não nos criou para morrer, Ele criou para que nós pudéssemos viver para sempre. Esse é o prazer de Deus, essa é a mensagem de Jesus. Quem crê em mim tem vida eterna. E é isso que interessa, e é isso que nós temos que almejar na vida. E uma vez compreendendo isso, nós vamos ver que realmente a vida vale a pena ser vivida, mesmo enfrentando as lutas, as batalhas, cada dia mais. Quando compreendemos o valor de Jesus Cristo, ele vai nos ensinando o problema que nós temos na vida, que é a questão do pecado, que é uma enfermidade que está na nossa alma, que precisa ser curada antes de nós partirmos para a eternidade. Essa enfermidade, o pecado, é uma enfermidade espiritual, que entrar com ela na eternidade, nós estamos fora do reino de Deus, porque Deus é santo, e no reino de Deus não pode entrar pecador, não pode entrar pessoas que infringem a lei, que desobedecem à lei, e isso então faz com que a pessoa não tenha a companhia de Deus. Se a pessoa não gosta de andar com Deus hoje, na eternidade também não vai andar com Deus. Se a pessoa procura
resolver o seu problema com Deus, e que se a pessoa tem a alegria de buscar a reconciliação com Deus, então Deus vai sempre abrir a oportunidade para ela. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia que fala de um homem que estava sempre incomodado com a sua vida e que ele fez uma viagem, prezado ouvinte, de 4.227 quilômetros de carruagem. Saiu do seu país para adorar a Deus, mostrando assim o seu interesse em se reconciliar com Deus. Está narrado aqui no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, a história de vida dessa pessoa que procurando se reconciliar com Deus, procurando agradar a Deus. Então ele faz essa viagem que pesquisei ali no Google, na internet, e mostra que por terra, naquele tempo não tinha avião, né? Ele andou 4.227 quilômetros e para adorar a Deus. Ele era um etíope, morava na Etiópia e foi até Jerusalém. Ele era um homem que reconhecia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ele sai da sua terra para ir até Jerusalém, adorar a Deus. E aí o texto narrado aqui em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem o contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando e chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso, muito alegre, continuou o seu caminho. E assim então vemos aqui ter esse homem que era um etíope, um homem que realmente adorava o Deus de Israel, mas ele ainda não tinha compreendido o plano de Deus para a vida dele. E ele foi buscar lá em Jerusalém, adorar a Deus, e estava voltando cheio de dúvidas. Por isso, então, o Espírito Santo, ele convoca o evangelista Filipe para ir lá levar a ele a mensagem de reconciliação com Deus, a mensagem que realmente iria fazer com que ele atingisse o objetivo dele, que era se reconciliar com Deus. E Jesus mesmo, ele mesmo diz lá, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele lá em João capítulo 4, versículos 23 a 24, ele diz assim: Vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja que esse etíope era um homem que adorava a Deus. Ele tinha o propósito realmente de querer ser um servo de Deus. E ele
demonstrou, numa viagem desse tamanho, que ele realmente estava procurando ter uma reconciliação com Deus, e acontece que toda pessoa que realmente é um verdadeiro adorador, não importa se a pessoa enfrenta qualquer igreja ou se não enfrenta a igreja, qual é a situação dela, se a pessoa tem vontade de se acertar com Deus, é o objetivo de Deus. Deus está garimpando aqui na terra. E o garimpo de Deus, meu prezado ouvinte, ele faz isso em cima de 8 bilhões de vidas que existem aqui na face da terra. A maior preocupação de Deus aqui é procurar verdadeiros adoradores. Se alguém assim faz, ele vai ter essa oportunidade um dia, assim como teve Filipe. Deus sempre vai convocar alguém que já passou pela experiência do novo nascimento, alguém que já se reconciliou com ele, que já conhece o caminho da reconciliação, para ir orientar o outro. E nós vemos aqui Filipe foi e orientou aquele etíope e anunciou-lhe a Jesus. Jesus é a nossa a solução para a nossa vida. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é a religião verdadeira. Presadamente, lembre-se sempre, a verdadeira religião é uma pessoa viva. Não é uma instituição, apenas uma instituição religiosa. É a pessoa viva de Jesus que realmente tem o poder de nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus, purificando os nossos pecados pelo seu sangue que foi derramado lá na cruz em nosso lugar. Então, assim, prezado ouvinte, é crer em Jesus. Crer em Jesus realmente traz para nós a bênção da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus Cristo é realmente aquele que tem o poder realmente de transformar a nossa vida, conforme ele diz lá em João 15,5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nossa vida é vazia realmente. Nós vamos procurar preencher esse vazio com coisas que não agradam a Deus e que vão simplesmente destruir a nossa vida. Por isso, então, prezado ouvinte, que você realmente esteja aprendendo com Jesus a valorizar a sua vida, e com Jesus nós vamos vencer a morte. A gente vence a morte hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. E se você se interessa, então, por esse assunto e quer aprender mais, esteja sempre conosco, se inscreva no programa, e cada programa nós vamos, assim, acrescentando mais informações para que você realmente seja uma pessoa vencedora, e essa vitória realmente é a vitória sobre a morte. Nós temos que vencê-la antes de partir desta vida para a eternidade. Nós não podemos querer resolver esse assunto lá é tarde demais, porque Jesus desceu, ele resolveu o nosso problema aqui, a vitória já está garantida hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, se você está interessado no assunto, você se inscreva no nosso programa, curta, comente e compartilhe. E se você já entende esse assunto e que você quiser ser meu sócio aqui em Ajuntar Tesouro no Céu, porque esse é o propósito do programa, que é obedecer à palavra de Deus, ajuntar tesouros no céu, não aqui na terra. Se você já conhece o assunto, se junte aqui conosco, quero que você seja meu sócio nesse tesouro, e que você também esteja junto comigo, trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país, porque a grande solução para o nosso país é aumentar o número de salvos. Quanto mais salvos, mais Deus presente para cuidar do nosso país, e quando o número de salvos aumenta, ele leva o coração do rei para onde ele quiser, conforme Provérbios capítulo 21, versículo 1. Deus abençoe você, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!